Bom, pessoal, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite do grupo, da Profinina e Profivalesca, que não estão aqui, para palestrar um pouquinho sobre o meu TCC. Eu vou me apresentar, eu sou a Letícia, eu sou egressa da casa, eu me formei em Direito agora em janeiro, e eu faço parte do GPDA desde 2016, 2017 mais ou menos, logo que o grupo começou, porque eu sempre tive vontade de pesquisar um pouco mais sobre essa relação do direito com animais. A gente fala muito das relações humanas, né, interpessoais, então achei interessante a proposta. E então decidi também fazer o meu TCC sobre a temática. E aí o tema é microchipagem em animais, a efetividade da Lei Municipal número 5.552 de 2011, daqui de Santa Maria. E por que eu decidi pesquisar sobre este tema? Não sei se todo mundo aqui já fez TCC, alguns eu sei que já, mas é uma grande dificuldade da gente escolher um tema para o TCC. E eu queria alguma coisa que fosse relacionada à cidade. Então eu comecei a pesquisar, enfim, notícias, e eu queria também que fosse algo relacionado com o que a gente pesquisa no grupo. E eu achei, então, uma notícia dizendo, lá de 2012, dizendo que a cidade ia começar a colocar microchip nos animais domésticos. E aí eu fiquei intrigada, me chamou a atenção, e aí eu comecei a pesquisar, e eu descobri que existe essa lei, desde 2011, que obriga todos os animais domésticos da cidade a terem um microchip. Mas peraí, ninguém nunca ouviu falar disso. E aí eu comecei a me perguntar, tipo, tá, ok, a lei ela existe, mas ninguém nunca colocou em prática. Por quê? Comecei também a me perguntar o que é esse microchip, o que ele faz, como que funciona nos animais, se traz algum benefício, traz algum malefício, enfim, para que ele serviria. E vindo à tona todas essas perguntas, que aí eu decidi, tá, ok, este vai ser o meu tema do TCC. E eu decidi. Então, eu decidi, com a Profinina e a Profivalesca, que foram minhas orientadoras, a gente esquematizou a pesquisa e eu preferi, então, fazer ela de que forma? Eu comecei, então, com algumas teorias do direito animal para tentar achar alguns requisitos mínimos do que seria o direito animal, o que seria a proteção animal efetivada. E eu depois, então, analisei o microchip, como que ele funciona, características, de onde que ele surgiu, como que estão utilizando. E depois, então, eu decidi entrar na lei especificamente. Aí, como aqui em Santa Maria essa lei ela realmente não foi colocada em prática, eu queria ver, então, alguma cidade que já estivesse trabalhando com isso, estivesse funcionando alguma política pública nesse sentido. E eu achei, então, São Leopoldo, aqui do estado, que eles já faz um tempo que estão trabalhando, então, com a microchipagem de animais e com a Secretaria Municipal de Proteção Animal. E como as cidades, elas têm mais ou menos o mesmo número parecido de habitantes, o IDH é parecido, daí eu achei que seria um bom objeto de análise. Então, ficou essa estruturação. Sobre as teorias de direito animal, como o TCC não é uma tese de doutorado, né, uma coisa mais enxugada, então, juntamente com as profs, a gente optou por dar uma análise breve, assim, em 3, que seriam as que hoje a gente tem mais destaque sobre o direito animal, que é o Peter Singer, o Tom Regan e o Gary Francione. A partir desses autores, desses filósofos, eu consegui chegar a algumas conclusões assim sobre cada teoria deles. Então, o Peter Singer, ele é um bem-estarista, que significa então que ele não defende que a exploração dos animais pelos humanos seja totalmente abolida, ele defende até uma ponderação nesse sentido. E ele vai dizer
que existe o princípio da igual consideração moral. Que no caso, assim, ele diz que nós somos seres diferentes, os seres humanos, e que mesmo sendo seres diferentes e com características diferentes, nós temos os mesmos direitos. Então, na ideia dele, nós teríamos que ter a mesma consideração, e os animais também. Porque não é porque eles são diferentes da gente que eles não devam ter essa consideração, eles têm que ter essa consideração, mas não que eles são iguais a nós. Ele até pontua que não dá pra igualar e são bem diferentes. E outra coisa que ele fala é que ele defende que os animais têm interesse em não sofrer. Tá, ok. Aí o Tom Regan, ele é abolicionista, então ele defende que toda a exploração humana dos animais seja abolida. Ele vai falar que os nossos direitos morais, eles são baseados na igualdade, mas não na igualdade das nossas, tipo, na nossa igualdade, e sim que a gente tem esses direitos em igualdade. Eu tenho direito à vida, vocês têm direito à vida, e é da mesma forma. Não é, eu tenho mais, vocês têm menos, enfim. E ele vai falar que o direito mor, assim, o princípio mor nosso, seria o direito de ser tratado com respeito. E esse direito é que daí seria o desencadeador de todos os outros direitos, como direito à vida, direito à liberdade. E ele coloca os animais nesse patamar também, porque ele diz que existiria uma expressão que ele inventou, que seriam os sujeitos de uma vida, que seriam então sujeitos que têm consciência do que acontece ao seu redor e o que acontece consigo. E esses indivíduos, esses sujeitos, eles têm direitos a ter direitos. E aí ele coloca os animais nesse patamar também. E por fim, o Gary Francione, que também é abolicionista, ele vai falar bastante sobre a esquizofrenia moral, que ele considera que o fato da gente ter um animal de estimação em casa e entender que aquele animal, ele tem direito e ele deve ser tratado com respeito e tudo, mas ao mesmo tempo a gente consumir carne, apoiar a experimentação animal, entre outras coisas, isso seria uma esquizofrenia moral dos seres humanos, porque não é coerente. E ele fala bastante também sobre o princípio da igual consideração moral, que nem o Peter Singer, mas por um outro viés, porque ele aprofunda mais no caso da abolição da exploração dos animais. Então, após analisar brevemente esses autores, eu consegui chegar a alguns requisitos mínimos, assim, que eu considerei que seriam para, então, ter efetivado esse direito animal dos animais. Que é basicamente que os animais sentem dor, sofrimento, então eles são seres sencientes. Por serem seres sencientes, então, eles possuem interesses, pelo menos em não sentir dor e sofrimento e essas coisas ruins. Por terem interesses, eles têm direitos. Se eles possuem interesses, eles têm direitos. E aí, então, que começou a minha análise a partir do microchip. A identificação eletrônica, que é o microchip, o que é isso? E até foi uma dificuldade bem grande que eu tive, porque daí eu entrei numa área completamente diferente, que é a ciência da computação. A identificação eletrônica por radiofrequência seriam ondas eletromagnéticas que servem para identificar alguma coisa, seja uma pessoa, um objeto, um animal. Ela vai servir para transmitir algum dado sobre aquilo ali que ela está identificando. E a identificação eletrônica, ela funciona da seguinte forma. Ela possui 3 elementos, que é o transponder, o dispositivo de leitura e o computador. E aí, assim, o transponder é o que vai ficar no que isso vai identificar, naquela coisa que vai ser identificada. O dispositivo de leitura emite um sinal para o transponder. O transponder emite de volta os dados que ele tem da identificação daquela coisa que ele está identificando. E aí o dispositivo de leitura manda esses dados para o computador, que vai decodificar e
dizer o que é e quais dados que estão ali naquele dispositivo. O transponder, que é o que a gente podia chamar assim, de o microchip, assim, o dispositivo em si, ele tem duas formas de ser, tanto ativo quanto passivo. O ativo, no caso, ele tem uma bateria integrada e então ele emite a sua vida, ele funciona sozinho. Ele normalmente é mais caro e maior. E por ter essa bateria integrada, a bateria ela não é para sempre, ela tem um tempo de uso. Então ele tem uma vida limitada, que chamam, que seriam mais ou menos uns 10 anos. Já o transponder passivo, ele não carrega a bateria. Então como é que ele funciona? O dispositivo de leitura, ao emitir o sinal, acaba acionando esse transponder e ele funciona a partir desse sinal do dispositivo de leitura. Então ele só vai funcionar quando ele é acionado pelo dispositivo de leitura. E aí ele normalmente também é menor, mais barato e é basicamente ilimitado porque ele não tem essa bateria. Então ele vai funcionar enquanto tiver algum dispositivo de leitura para emitir esse sinal para ele. Aí também acabei descobrindo que existem faixas de frequência para essa identificação eletrônica e que ela pode ser usada para inúmeras coisas. Ela pode ser usada desde aquelas tags que é colocado em roupa nas lojas antifurto, até aqueles dispositivos que a gente coloca no carro para não ter que ficar parando no pedágio. Enfim, muitas funcionalidades da identificação eletrônica e ela funciona então por faixas de frequência e cada faixa de frequência tem o seu uso, digamos assim, melhor, assim, que funciona melhor naquele uso. Dos animais, no caso, é a baixa frequência, que também é usado para automação industrial e controle de acesso, como essas tags assim de trancar portão, cartão magnético que tu passa para abrir uma porta, essas coisas. E aí, entrando mais sobre o microchip que é utilizado nos animais, eu percebi que aí ele é feito de uma cápsula biocompatível, que isso significa, pelo que eu entendi, porque daí também entra na parte da veterinária, que também não é minha área, que a cápsula meio que se adere ao corpo do animal que está transportando aquele microchip, então ela não vai se mover, ela vai ficar quietinha ali, paradinha no corpo do bichinho. E aí eu comecei a me pesquisar, a me perguntar se isso não traria algum malefício aos animais. E eu achei alguns estudos que não identificaram nenhuma causa de infecção, inflamação, que o microchip seria, tipo, o animal se adapta super bem, na verdade não tem muito o que fazer, é inserido no corpo do animal e ele fica ali pro resto da vida até o bichinho morrer e funciona e não tem problema nenhum. Não causa desconforto, não causa dor, nem nada. E aí eu vi que era utilizado muito em animais de produção. E essa utilização em animais de estimação é uma coisa que está vindo muito de agora, assim. Na verdade, o que está mais difundido é utilizar esses microchips nos animais de produção. E agora que estão começando a fazer esse uso para os animais de estimação. Eu fui pesquisando e vi que começou o uso para os animais de estimação com o intuito de ter o registro do animal. Então, assim, tu tem um cachorro, tu coloca um microchip nele, e aí naquele microchip teriam os teus dados do dono, os dados do bichinho, a idade dele, as vacinas que ele tomou, enfim. Seria mais nesse sentido de ter um registro sempre com ele. E aí eu vi também algumas empresas fazendo propaganda de caso tu perdesse teu bichinho, teria como achar, porque o microchip seria uma forma de identificar o animal. Mas eu vi muitos estudos e políticas públicas falando sobre a questão do abandono, que estariam utilizando o microchip como uma forma de combater o abandono, porque justamente teria os dados do proprietário nos
os dados inseridos do microchip. E a partir daí, no momento que o animal fosse abandonado, estivesse na rua, se identificasse que ele tem um microchip, fizesse a leitura, poderia se responsabilizar esse proprietário que abandonou o animal. E eu vi vários estudos também falando sobre o que o abandono faz nos animais. Que ele causa tristeza, estresse, medo, ansiedade. O animal ele fica propenso a várias zoonoses e infecções de todos os tipos, porque ele não vai ter cuidado nenhum. Também acaba podendo gerar uma superpopulação de animais errantes na cidade, que é uma coisa que a gente tem bastante aqui em Santa Maria. E essa superpopulação às vezes pode causar também que as pessoas possam ser contaminadas com outras zoonoses. E também a proliferação de pulgas e carrapatos. Então o abandono é um problema e é inclusive um problema considerado de saúde pública. Não é só um problema de os bichinhos ficam tristes. Não, existem várias causas envolvendo a saúde que o abandono dos animais poderiam ser uma possível causa de todas essas coisas. Aí eu achei também algumas ações tradicionais para abandono e normalmente as organizações, entidades ou até às vezes a prefeitura, dependendo da estrutura e da política pública que ela tem, normalmente é o acolhimento daquele animal que está abandonado ou, enfim, é de rua, o tratamento do que tiver que ser tratado, enfim, se tiver com alguma doença, alguma infecção, a castração, se possível, e aí tentar repassar para adoção para algum outro proprietário que vai cuidar daquele bichinho. Porém, está surgindo essa política pública da utilização do microchip para tentar combater o abandono. E aí eu fui entrar nas legislações. O que está sendo utilizado pelo Poder Legislativo no Brasil e no mundo sobre isso? O que está sendo falado, se está sendo realmente colocado em lei ou se está sendo uma iniciativa puramente do Poder Executivo, a Prefeitura está fazendo políticas públicas. Desculpe, André, boa noite a todos. Boa noite. Eu vim aqui só dar um alô, agradecer que vocês vieram e eu vou ter outras atividades, infelizmente não vou poder assistir a palestra da Letícia, tá? Tenham uma boa palestra. E aí, antes de chegar em São Leopoldo, eu vi que existem vários outros lugares que estão falando sobre isso e que estão dispondo leis sobre isso. A Europa começou em 2003 uma resolução da União Europeia que todos os animais que ingressam na Europa ou que vão de um país para o outro na União Europeia, eles têm que ser microchipados. É obrigatório. E aí isso se tornou obrigatório desde 2011 que entrou em vigor efetivamente essa resolução. São Paulo foi também uma das primeiras cidades aqui no Brasil a colocar isso em lei, em 2007, sobre os microchips. Aí também teve Curitiba, em 2011, que pelo que eu pude perceber assim, nas minhas pesquisas é a que está mais avançada com a rede de proteção animal. Florianópolis, em 2010. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento torna obrigatório que todos os animais que ingressem no Brasil ou saiam do Brasil também tenham microchip. É obrigatório. E o Estado do Rio Grande do Sul, em 2009, não dispôs só sobre o microchip, mas ao dispor sobre várias coisas dos animais, falou ali sobre a utilização da identificação eletrônica. E aí, chegando em São Leopoldo, eu me deparei com 3 legislações que baseiam basicamente a política pública deles sobre os animais. A primeira legislação, a 7.158 de 2010, ela institui o Programa Municipal de Controle Permanente da População de Cães e Gatos, o Conselho e Fundo Municipal de Proteção Animal. E além de colocar também essa ideia do microchip, ela fala bastante sobre a castração pública. Então, é disponibilizado pela prefeitura castração para todos os animais domésticos da cidade. Acontece que, obviamente, quem tem condições de pagar, vai pagar. E aí eles colocam a isenção de taxa
para animais comunitários de rua e proprietários de animal que tenham baixa renda e estejam nos programas municipais de baixa renda de São Leopoldo. A Lei Municipal 7.910 institui a Secretaria Municipal de Proteção Animal, que, pelo que pude observar, é a secretaria que tem colocado frente a toda a política pública na cidade sobre os animais, e que tem um canil municipal e eles acolhem animais em situação de vulnerabilidade, tudo. E a Lei Municipal número 8.028, que acabou só regulamentando a comercialização de animais, mas para dar uma flexibilidade menor e uma fiscalização maior para essas pessoas que acabam tendo seus criadouros de animais. E aí, eu consegui contato com a Maria Cândida, que ela é aqui do grupo, mas ela não está aqui hoje, que ela estuda em São Leopoldo, e ela conseguiu uma reunião com o secretário municipal de proteção animal para mim, e aí ele me passou vários dados da secretaria e do canil municipal. E esses dados foram muito interessantes. Primeiro, o canil, ele é basicamente composto por cães, tanto machos quanto fêmeas, e eles não têm nenhum gato. Não tem explicação pra isso, é só realmente não tem nenhum gato. Não é que eles não acolham gato, só acabou que não tem. A maior parte do porte dos animais é médio e pequeno. Também tem grande, mas não tem mini e nem extra grande. Mas aí esses dados, pra mim, foram os mais essenciais da minha pesquisa, que a maior parte dos animais do canil, eles são idosos. Normalmente porque a grande maioria das pessoas, elas têm tendência a adotar filhotes, então os idosos acabam ficando. E que eles conseguiram uma porcentagem de castração dos animais que estão no canil de quase 87%. Então a grande maioria dos animais que estão no canil, eles são castrados. E como que eles fazem a política deles? Eles pegam um animal de rua, ou em situação de vulnerabilidade, ou porque alguém, enfim, falou, tem um animal machucado, enfim, eles pegam, tratam o animal, castram, colocam um microchip e dispõem para adoção. Então todos os animais que eles acabam tendo adotantes, eles têm um microchip e são microchipados com os dados do adotante, proprietário e tudo mais, e os dados do animal. E aí resolvi voltar para Santa Maria e vermos então como que funcionava direito a lei, o que a lei dizia, o que falta nela para ela ser implementada. A lei, ela então dispõe sobre a obrigatoriedade do microchip. Todos os animais domésticos da cidade obrigatoriamente têm que ser microchipados. E aí, inclusive, dispôs um prazo, se eu não me engano, de 300 dias para os proprietários se adequarem. Isso lá em 2011. Não existe isso até hoje. Outra coisa que eu achei interessante é que a lei ela traz bastante especificações sobre o tal do microchip. Ela coloca as especificações ISO, que são padronizações aceitas internacionalmente. Inclusive é o que a resolução, aquela da União Europeia, estipula que seja, e o do Ministério da Agricultura aqui no país também estipula. Então, a lei se preocupou em padronizar o microchip para que o bichinho, se sair daqui, também, qualquer outro lugar, esse microchip vai poder ser lido também. E na identificação do microchip, nos dados que estariam contendo dentro do microchip, vai dados do proprietário e dados do animal. Os dados do proprietário, então, seriam o nome, o endereço, o número de telefone, documento de identidade e CPF. Por que é importante esses dados? Porque se esse proprietário, ao acaso, vier abandonar este animal, já tem todos os dados para a prefeitura fazer alguma coisa e responsabilizar essa pessoa. Ou até se o bichinho se perde, também tem todos os dados para encontrar o proprietário daquele animal. E do animal, os dados seriam a origem, e aí no caso, se o animal passou de um dono para outro, tem que ter o proprietário antigo. A
raça, se tiver, data de nascimento exata ou presumida, o sexo, as características físicas, o registro de vacinação e o número que tá o número daquele microchip que está inserido no animal. Cada microchip tem uma numeração, como se fosse um código de barras. Aí outras coisas que eu achei interessantes da lei. A lei coloca um tempo muito menor para os proprietários das raças Doberman, Bull Terrier, Fila Brasileiro, Pitbull e Rottweiler microchiparem os animais. A lei não especifica por quê, não diz. Só diz ali que os proprietários dessas raças têm que ter menos tempo, eles têm que colocar o microchip. Se não me engano, são 180 dias. Acredito eu que seja por aquela crença que essas raças são mais agressivas. Mas a lei, pelo menos, poderia ter trazido uma justificativa e não trouxe. Outra coisa que é interessante é que os proprietários de baixa renda, as ONGs e as entidades de proteção animal possuem isenção na taxa da microchipagem. Porque a microchipagem seria disponibilizada pela prefeitura, tu iria lá com o teu animalzinho, pagaria a taxa, microchiparia o teu animal através da prefeitura. E essas entidades, ou então pessoas de baixa renda que tenham pets, elas vão ter isenção na taxa e não vão precisar pagar. Isso eu achei bem interessante, porque acaba sendo um incentivo também às ONGs e entidades de proteção animal que normalmente trabalham com muito poucos recursos. Também existe a redução da taxa para animais castrados, que eu achei bem interessante, é uma forma de incentivar as pessoas a castrarem seus animais. E existe também na lei disposições sobre penalidades para os proprietários que praticarem maus tratos. Então, se aquele cachorro foi identificado que está sofrendo maus tratos, aí faz lá a leitura do microchip, identifica o proprietário, esse proprietário poderia ser penalizado através disso aí. O que a lei não traz? A lei não diz como que isso deve ser implementado pelo poder público. E a lei basicamente se preocupou em dar muitas especificações sobre microchip e dados, mas não trouxe, além daquele incentivo da redução da taxa para animais castrados, não trouxe nada sobre a esterilização de animais, que a gente sabe que hoje é uma das formas mais efetivas de combater a superpopulação de animais errantes na cidade. E ela não falou nada sobre isso, não dispõe sobre. Além disso, a lei ela não está regulamentada, ela não tem aplicação pelo poder público, então ficou meio uma letra morta e está aí desde 2011. Quem quiser cumprir, cumpra, mas a prefeitura também, pelo visto, não divulgou, não se propôs a implementar e ninguém nem sabe que essa lei existe. Apesar de tudo isso, eu identifiquei que, a partir das legislações de São Leopoldo, fazendo esse comparativo, também tudo que eu consegui concluir pelas teorias e pelas características do microchip, como que ele funciona, eu acredito que a lei poderia ter, sim, um potencial de efetivação da proteção dos animais. Eu acredito que se ela fosse colocada em prática, talvez a gente conseguisse algum avanço aqui na cidade em proteger os animais e, de repente, combater o abandono, tentar diminuir um pouco essas causas de maus tratos e efetivar os direitos desses animais na cidade. Porém, ela precisa que o poder público se mexa e faça alguma coisa, porque não adianta o texto tá ali, né? Basicamente, era essa a minha pesquisa. Fico à disposição para dúvidas, questionamentos e agradeço mais uma vez o convite.